Eu sempre acompanho o trabalho do Dr. Célio Sauer no Instagram, aqui no YouTube, no Diário da Cidadania. Se você ainda não segue ele por lá, dá uma olhada no canal, tem muita informação importante. E eu sempre fico muito feliz de trazê-lo aqui. E eu sei que os nossos seguidores aqui do Posto Te Mostrar também. Doutor Célio, muito obrigada, seja muito bem-vindo de novo. Eu que agradeço o convite e vamos ver o que você tem hoje para mim. Vamos lá, eu tenho acompanhado aqui a criação, né, de uma petição que o senhor tem divulgado nas suas redes sociais, é por isso que eu trouxe aqui. Queria muito que o senhor compartilhasse com os seguidores do Poste Mostrar também o que se trata. Perfeito. Basicamente, trata-se de correr atrás de eliminar uma injustiça. Tá? Você sabe do processo de manifestação de interesse. Muitas pessoas que acompanham o seu canal, acompanham o meu canal, fizeram o processo de manifestação de interesse em algum momento aqui em Portugal. E o período que essas pessoas têm da manifestação de interesse, ele não é contabilizado com o tempo de residência legal. Isso não é novidade, isso sempre foi assim. Mas há sim um prejuízo nesses casos. E foi isso que eu observei quando nós fizemos essa petição. Porque basicamente o que acontece, Ana? Hoje muitas dessas pessoas se legalizaram. Vamos imaginar aqui o caso clássico de José. José chegou em Portugal, não estava, às vezes, com a sua documentação em dia, fez uma manifestação de interesse, às vezes não tinha informações o suficiente na época, porque é o mais comum no caso da manifestação de interesse, começou a trabalhar, começou a viver em Portugal, às vezes a família aqui, né, atrasou a legalização da família também, tem toda essa questão, mas o caso de José, José estava ali, estava trabalhando, estava contribuindo, e José fez a sua parte. O que era a parte de José? José tinha que preencher o SAPA, fazer a entrada na manifestação de interesse e apresentar os seus documentos para o CEF. Quais documentos? Todos os documentos são necessários para fazer uma residência pelo artigo 88 ou pelo artigo 89. Então não faltava um documento, vamos botar assim, por parte do José, para que o governo avaliasse o pedido. O governo tinha tudo na mão para avaliar o pedido. Só que José colocava lá a manifestação, passava um mês, passava dois, passava seis, passava um ano, passavam 2 anos, e aí José era chamado para fazer a sua residência junto ao CEF. Perceba, o governo, em todo esse período de 2 anos, esteve na posse dos documentos, tanto que o governo dava o tal do aceite da manifestação de interesse, informando que os documentos estavam corretos. Então, supunha-se que o governo fazia uma análise desses documentos e é por isso que demorava. Mas as notícias mais recentes, você deve ter visto, saiu inclusive no Expresso, que não existe de fato uma análise documental, e a própria explicação do CEF, depois, quando foi ao público, né, dar a sua nota sobre a situação, disse que de fato não havia uma avaliação documental durante esses 2 anos. Isso só acontecia quando José chegava no CEF no dia da entrevista. Ou seja, por que então esperar 2 anos pela entrevista? Essa é a primeira questão que se coloca, né, como algo estranho. Em segundo lugar, né, José teve de fato um prejuízo, porque se ele apresentou todos os documentos necessários para ter pelo menos uma resposta, apresentou a sua questão ao governo, ele falou: eu quero morar em Portugal, eu estou trabalhando aqui em Portugal, eu quero um documento em Portugal. Por que não se fez nada em um prazo razoável? Por que o governo evitou de tomar uma decisão nesse processo e arrastou esse processo por 2 anos? Porque o prejuízo está no fato do processo ter se arrastado por 2 anos. Se José colocasse o processo ali, esperasse 90 dias, por exemplo, e fosse chamado para ir ao CEF, é uma situação em que o prejuízo é mínimo. Não ia fazer, talvez, tanta diferença. Mas quando você obriga uma pessoa a esperar por 2 anos pela sua regularização, é óbvio que você está tolindo direitos. Você está, né, se afastando do dever maior, que é o dever do Estado de decidir uma pretensão de uma pessoa. E eu não estou nem dizendo decidir favoravelmente, eu estou falando decidir. Então o Estado evitou de decidir, né? Foi arrastando, arrastando, arrastando a situação, até que, depois de 2 anos, deu a residência José. E o prejuízo não existe naquele momento, existe hoje. Porque talvez José hoje já está há 5 anos efetivamente em Portugal, chegou em 2018, certo? Já estamos em 2023, mas quando ele vai fazer a contagem de tempo dele para fazer o pedido de nacionalidade portuguesa, é contado apenas 3 anos de residência em Portugal, embora ele tenha 5 anos de residência efetiva. Então você percebe que, no final das contas,
né? José, além de ter passado por todo aquele desrespeito de não ter tido uma decisão num tempo razoável, num tempo hábil, no seu caso, certo? Além de ter todos os problemas depois para a legalização da sua família e atrasos e tal, não vou entrar nesse mérito de novo, né? José agora não vê reconhecido esse prazo, porque a nacionalidade portuguesa, por tempo de residência, admite somente o tempo de residência legal, ou seja, aquele tempo a partir do momento em que você teve a sua primeira residência no CEF. O que ocorre? Aí vamos para um outro ponto, que é outros casos de pessoas que entraram sem o visto em Portugal, sem um visto adequado, ok? Foram Uhum. tratados de forma muito mais séria. Posso dar um exemplo que são os estudantes. Muitos estudantes chegaram na mesma época que José, só que como eram estudantes, pegavam o telefone, marcavam e iam direto ao CEF. Profissionais de alta qualificação, profissionais de TI, chegavam muitas vezes sem o visto, certo? Entravam em Portugal, ligavam ao CEF, pegavam um agendamento, iam diretamente ao CEF e não precisavam fazer também a manifestação de interesse, não levavam 2 anos para tratar dos seus casos. E, por exemplo, pai ou mãe de cidadão português ou de cidadão de criança, de menor, né, residente aqui em Portugal, também pegava o telefone, ligava ao CEF e ia diretamente ao CEF. Não precisava fazer uma manifestação de interesse, não precisava passar pelo SAPA, não precisava esperar 2 anos. Então, por que somente o caso daquelas pessoas que vieram para Portugal para trabalhar, daquelas pessoas que ajudaram Portugal ativamente com as suas contribuições na segurança social, com as suas contribuições junto à autoridade tributária e aduaneira, porque essas pessoas, somente elas, foram obrigadas a passar pelo processo de manifestação de interesse e, né, tiveram um atraso de 2 anos na sua vida. Por quê? Evidentemente, se o governo tinha todos os documentos, todas as informações, ele poderia ter resolvido isso de uma forma muito simples. Poderia ter falado assim, ó, venha, né? Lá no começo, quando você submetia a sua manifestação de interesse, ele poderia ter falado assim, ó, venha, venha depois de um mês, venha depois de 90 dias, mas venha aqui. Por quê? Porque a única coisa que falta para finalizar o seu pedido é tirar as digitais, fazer a fotografia e, obviamente, pagar as taxas. Porque o resto todo já foi submetido ao governo, diferente de um estudante que teria que levar todos os documentos, ou de um profissional de alta qualificação que teria que levar todos os documentos. Então, veja, o mesmo caso, pessoas que ingressaram em Portugal sem a posse de um visto adequado, tiveram, obviamente, tratativas muito diferentes, algumas mais privilegiadas, que contabilizaram o prazo de residência legal muito antes, outras, como este caso, né, estão sendo hoje injustiçadas. São pessoas que participaram ativamente da economia portuguesa, né, não falo só das contribuições, mas agora falo de um modo geral, pagam arrendamento, compram bens aqui em Portugal, vão ao mercado todas as semanas aqui em Portugal, então participam ativamente da economia portuguesa. No entanto, não tem reconhecido esse tempo de residência que existiu efetivamente, existiu de fato, né? Mas o governo acaba dando muito mais valor para o papel, dando muito mais valor para aquilo que foi o documento emitido pelo CEF. Então, nós fizemos uma petição, obviamente, essa petição agora, nesse momento que eu falo consigo, provavelmente quando assistirem já está com um pouquinho mais, mas está nesse momento com 2.168 assinaturas, certo? Uhum. Ela está no parlamento português, essa petição, então não é uma petição num site, não é uma petição num daqueles locais onde se fazem petições públicas, não. É uma petição que efetivamente está no parlamento português e ela pede o quê? Ela pede que seja alterada a lei da nacionalidade, que para efeitos de nacionalidade por tempo de residência, possa se reconhecer o período da manifestação de interesse. E por que o período da manifestação de interesse? Porque é um período facilmente, né, visualizado através do próprio CEF. Ou seja, o CEF tem documentado quando o indivíduo entrou com a manifestação, quando ele entrou em Portugal, se ele saiu de Portugal durante o período da manifestação e a data em que ele se legalizou através da manifestação de interesse. Então, como isso tudo está amplamente documentado, né, tem até muito mais informações, tem o NIF, o NIS, tem a data em que ele começou a trabalhar em Portugal, então percebe como tudo isso está amplamente documentado, é muito fácil para o CEF, por exemplo, oferecer, né, emitir uma certidão, né, a indicar esses prazos e, cabendo uma alteração na lei,
sendo permitido uma alteração na lei, né, ter aí, né, contabilizado nesses casos específicos o tempo de residência, o tempo da manifestação de interesse, né, como um tempo equivalente à residência legal. E aí sim, estaria a atribuir a nacionalidade portuguesa e a permitir a nacionalidade portuguesa, né, atribuir não é a palavra exatamente correta, né, seria conceder a nacionalidade portuguesa a talvez 100 mil, 200 mil pessoas que hoje, né, tem que esperar pelo menos mais 2 anos para ter acesso. Perfeitas as colocações, assim, aqui já assinamos, eu assinei, meu marido assinou, fica o convite para quem está em casa assistindo a gente, vou deixar claro aqui na descrição do vídeo, então, para quem ainda não assinou, dá uma olhadinha por lá, se achar que, né, que faz sentido, para mim faz muito sentido, a sua explicação, então, agora foi melhor impossível, então, tá aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por trazer toda essa informação, por fazer todo esse trabalho para todos nós, estrangeiros, que estamos vivendo aqui em Portugal. É essencial o seu trabalho, doutor Célio. Na verdade, eu agradeço mais você do que você pode imaginar, porque eu vou ser bem franco. Eu peço muito para as pessoas, né, e eu agradeço o espaço que você está me dando nesse momento para poder divulgar essa petição. E eu peço para as pessoas que às vezes não precisam nem me convidar, mas que elas divulguem o link, que elas façam isso chegar a outras pessoas, porque, assim, pelos poucos cálculos que nós fizemos, né, só nesta leva que teve da CPLP, foram 120 mil processos aí que tiveram, né, o benefício da CPLP e a maior parte deles estava na manifestação de interesse. Temos ainda 170 mil manifestações de interesse que estão abertas no sistema e que essas pessoas também podem se beneficiar. E muito mais pessoas que se legalizaram pela manifestação de interesse nos anos 2020, 2021, 2019, 18, 17, por aí vai. Então, não são só cidadãos brasileiros que têm a se beneficiar com esse projeto, tá? São cidadãos estrangeiros em geral. E muitas vezes você, que às vezes se legalizou por um outro procedimento, depois no meio do caminho, também contabilizando o tempo da manifestação de interesse, né? Com certeza pode vir a se beneficiar. Então, é algo que pode dar um grande benefício à sociedade, não só aos estrangeiros, mas aos portugueses também, porque essas pessoas, evidentemente, né, devem gostar muito de Portugal, porque senão não teriam passado por todas essas dificuldades para conseguir se legalizar aqui no país, né? Uhum. E é nada mais justo do que reconhecer os fatos, reconhecer a verdade, reconhecer o que aconteceu, que é muito maior do que reconhecer apenas o que está num pedaço de papel. É verdade. Então, tá aqui na descrição do vídeo para todo mundo. Temos um número em que a gente precisa chegar aí, uma meta? Temos alguns números, ok? Isto evolui e ganha mais seriedade conforme os números aumentam. A partir de 1.000 assinaturas, isso nós já passamos, ela já tem a capacidade de entrar em discussão. A partir das 2.500 até as 7.500, ela vai, vamos botar assim, para uma fase um pouquinho mais avançada, onde ela consegue, né, quando entregue, ir para uma comissão e, obviamente, ter aí privilégios para ser avaliada. Agora, a partir de 7.500 assinaturas, que é o objetivo, é o que nós queremos, né, ela vai entrar numa discussão no plenário, ou seja, ela entra numa discussão com todos os parlamentares. E, obviamente, né, como ela tem apenas uma semana e alguns diazinhos e já está com 2.000 assinaturas, eu tenho, assim, uma fé tremenda, principalmente nos cidadãos brasileiros, que vocês vão conseguir fazer isso aqui chegar às mãos, obviamente, não só do presidente da Assembleia da República, porque isso ela já vai conseguir fazer na forma que está, mas também de todo o plenário, para que ela possa, talvez, trazer aí a alteração que a gente quer. Isso aí. Então tá bom, tá feito o convite, mas vamos continuar aqui, olha. Eu vi inclusive um vídeo bem recente no seu canal, no Diário da Cidadania. Quem ainda não segue o Diário da Cidadania tem que seguir. Vai lá, acaba o vídeo, corre lá para assinar, segue lá, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. E eu vi no dia 24 de maio, onde o senhor fala sobre o direito da nacionalidade, né, para quem vive em Portugal há 5 anos com alguma particularidade. E eu Exato. queria que o senhor trouxesse esse assunto aqui para a gente. Exato. Isso é um ponto até que é muito conexo com o que nós falamos agora há pouco. Por quê? Porque o governo português ele já reconhece a capacidade de conceder a nacionalidade portuguesa por tempo
efetivo de residência, ou seja, não falamos de residência legal, fala mesmo assim, a partir do momento que você chegou até o momento em que você entra com o pedido, certo? Ele permite isso, mas somente para quem tem filho de nacionalidade portuguesa e que o filho seja de nacionalidade originária. O que que isso imprime, né? O que que isso faz? Primeiro, é um benefício muito grande, porque quem passou, por exemplo, pelo processo de manifestação de interesse, tem um filho de nacionalidade portuguesa originária, certo? Consegue, dessa forma, dar entrada no processo de nacionalidade através do filho, ok? Uhum. É uma inovação, é algo muito bom, contanto que tenha, obviamente, pelo menos 5 anos de residência efetiva em Portugal, imediatamente anteriores ao pedido. Então, não adianta você só ter o interesse em ter a nacionalidade portuguesa ou ter o filho aqui em Portugal, você tem que ter esse prazo. Lembrando que você daí pode contar o prazo da manifestação de interesse, pode contar o prazo do visto, pode contar o prazo que você ficou sem visto, sem manifestação, sem nada, ok? Uhum. Então, veja que essa previsão, ela é muito boa, mas ela limita uma coisa. Vamos imaginar um casal de pessoas que são mais idosos, tem um filho de nacionalidade portuguesa originária, porque às vezes o filho fez um processo como neto, por exemplo, certo? Às vezes, né, uma das pessoas não tem nem direito sanguíneo a essa nacionalidade portuguesa, porque era do marido, podem já estar divorciado, pode estar falecido, qualquer coisa assim. Então, Uhum. veja, aquela mãe que mora com um filho de nacionalidade portuguesa originária aqui em Portugal, ela tem acesso a essa nacionalidade se ela fizer os 5 anos. Estamos aqui com um caso. Agora, de um outro lado, se nós tivéssemos a mesma pessoa e ela não tivesse um filho de nacionalidade portuguesa, ou já não pudesse mais ter filhos, ou fosse um casal que não pode ter filhos, ou fosse uma pessoa que não quer ter filhos, né? Uhum. Então temos Uhum. vários casos, né? Essa pessoa não ia ter esse prazo contabilizado. Então, é algo muito positivo, que está na lei, é algo muito bom, né, a nacionalidade para ascendentes, mas ela, de fato, faz esse reconhecimento, faz essa possibilidade de usar o tempo efetivo somente para quem tem filho de nacionalidade portuguesa originária. E aí também tem os casos, por exemplo, dos menores que não são portugueses originários, por alguma razão, né, não conseguiu estabelecer a nacionalidade ali no momento do nascimento, a nacionalidade veio depois, talvez por naturalização. Nesse Uhum. caso, né, os pais também não se beneficiariam. Então, poderiam se beneficiar do nosso projeto. Mas, obviamente, é algo muito bom que existe aqui em Portugal, não é todo país que tem, a maioria dos países não faz esse tipo de concessão, então é algo que muitos cidadãos hoje, brasileiros, cabo-verdianos, muitos que assistem aqui o seu canal, podem se beneficiar também se tem um filho aqui em Portugal que seja de nacionalidade portuguesa. Ótimo. Bom, eu não posso deixar de trazer perguntas dos seguidores aqui, né? Compartilhar toda essa sabedoria, experiência que o senhor tem, e aproveitar esse momento conosco. Vamos responder um pouquinho aqui o que eles me mandaram na caixinha do Instagram que a gente abriu por lá. Olha, a Martise Souza, ela disse que ela está há 30 dias aguardando o DUC, né? O documento único de cobrança da RCPLP. O que Uhum. fazer nesses casos, doutor? Tem solução aí, ou uma recomendação? Não tem solução, de fato. Tem alguns casos em que o CEF, ou o sistema, parece que engasgou, parece que travou, e não conseguiu dar seguimento, ou mandar o DUC, ou né, emitir o DUC para que as pessoas pudessem fazer o pagamento. A notícia geral é que você deve entrar em contato com o CEF. Agora, como que você deve entrar em contato com o CEF? O argumento, a melhor opção é Uhum. que faça sempre por escrito, certo? Ah, por e-mail? Não necessariamente, tá? Eu aconselho sempre essas notificações serem feitas por carta, tá bom? Por quê? Porque o e-mail, uma delegação do CEF recebe em média 3.000, 5.000 e-mails por dia. Então é muito difícil que a sua situação seja, né, resolvida através do e-mail. Agora, se você encaminhar de fato por notificação, né, e tiver as cópias desses envios por escrito, você tem mais chances de ou conseguir tratar numa primeira fase diretamente com o CEF, ou então escalar essa situação, levar para uma notificação extrajudicial ou judicial,
ou, né, até buscar os seus direitos judicialmente. Certo. Vamos lá para a próxima. O Paulo, ele fala que ele está com um carimbo de entrada aqui de Portugal e ele pergunta se para pedir a CPLP ele tem que fazer a manifestação de interesse. Então, vamos aproveitar aí falar aí sobre que fase nós estamos na RCPLP, quem pode pedir nesse momento, se o Paulo, que entrou aí aparentemente por agora, já pode solicitar. Que fase que estamos da CPLP? Olha, estamos numa fase de falta de informações, se eu fosse colocar um nome para essa fase, tá? Mas vamos ser bem francos, né? A R da CPLP começou há mais ou menos 2 meses e meio, foi lá no dia 13 de março. Vocês sabem que efetivamente é algo muito novo, foi já anunciado pelo governo que ia ter uma segunda fase, mas não é nesse momento. Nessa segunda fase, pode abranger as manifestações de interesse feitas em 2023, mas, de novo, a fase de falta de informações é essa, né? Não tem data estimada para quando ocorra a segunda fase. Então, nesse momento, qual que é a sua situação? Sua situação é que você veio sem visto. Então, você não consegue fazer aí da CPLP pela opção tenho visto, que está lá no portal da CPLP. Sobra, né, a opção de fazer realmente uma manifestação de interesse e esperar. Por quê? Pelo menos você vai resguardar algum eventual direito quando abrir a segunda fase, certo? Ah, mas se levar 6 meses, 8 meses, 2 meses para abrir a segunda fase, bem, você sabe que, infelizmente, né, não dá para socorrer uma pessoa que veio de fato, né, sem o visto adequado. Se você tivesse vindo com visto, já tinha a sua situação solucionada. Como veio sem, vai ficar à mercê do governo, ok? E aí, de novo, nós voltamos aí ao começo da nossa conversa toda, o governo tem seus próprios interesses e o governo vai liberar esta segunda fase conforme os seus próprios interesses. Vai ter que ter paciência. E temos informações de como está o processo de manifestação de interesse aí com essa fila que saiu e conseguiu, já pegou ali a RCPLP, em que data estamos? Como é que está? Aí, tá. O processo de manifestação de interesse, ele deu uma evoluída por causa da CPLP, efetivamente. Temos já a notícia de que vai ter um mutirão do CEF, que o CEF planeja, né, ou o governo, através do CEF, planeja terminar todas as manifestações de interesse que estão pendentes, certo? São Uhum. 70 mil, até outubro. Acho isso possível? Até possível pode ser, certo? Acredito que vai acontecer, tenho já minhas reticências. Eu sou uma pessoa assim um pouco gato escaldado, tem medo de água fria. É Esse fim do CEF, essa reestruturação, a gente já tá, eu estou falando desde antes de vir para Portugal. exato, exato. Assim, ó, eu torço para que aconteça. São Sim. realmente assim, ó, 170 mil processos seria um grande avanço. Agora, Uhum. né? Dá para ter certeza ou dá para ficar sossegado, né, que vai acontecer até outubro? Não daria essa expectativa. Vamos botar assim, se for numa base um pouco mais cautelar, né, um pouco mais assim, um pouco mais de calma, certo? Do que é mais provável, eu não diria para outubro, eu diria talvez para janeiro, tá? Então, assim, Uhum. pouquinho mais alargado, o CF encerra, começa a outra agência já a trabalhar, mas as coisas vão, né, aos poucos se resolvendo. Se isso acontecer, né, vai ser um grande avanço. Nesse momento, é até difícil saber em que data estamos da manifestação de interesse, porque há pessoas de novembro que já receberam aceita, há pessoas de novembro que não receberam, tem pessoas de julho que não receberam, tem pessoas de julho que já foram ao CEF, tem pessoas de janeiro que receberam o aceite, então, assim, tá uma coisa um pouco abstrata, né? Uhum. E temos, obviamente, pessoas de datas mais variadas, certo? Manifestando aí que ou chegou aceito, ou chegou possibilidade de agendamento. Então, acredito, né, que isto se dê também ao fato de ter eliminado uma série de processos no meio do caminho, das delegações aqui estão vinculadas aos processos serem autônomas e, obviamente, né, terem as suas tratativas de forma autônoma, principalmente os tais dos aceites e tal. Agora, também acredito que isto vai conforme a conveniência do governo, né? O CEF faz o que o governo manda, então o governo pode já ter
pré-estabelecido que até janeiro de 2022 vão tratar já numa próxima leva, aí talvez nesses próximos meses, e depois, o ano todo de 2022, ficaria um pouquinho mais para frente, ali para setembro, outubro, novembro e tal. Tá? Uhum. Nós só vamos ver na prática. Certo. Reagrupamento familiar é com a autorização de residência, CPLP, tá? Com autorização, a pessoa fez ali, conseguiu a sua autorização de residência, estava com o processo de manifestação aqui e tudo mais. Como está essa situação? Temos notícia e informações sobre isso? Essa situação tá desesperador, tá desesperador. Olha, nossa senhora, hoje você me trouxe aqui para dar notícia Só ruim. bomba! Tá? Só bomba, não, só bomba. Vamos lá. Grande verdade. O governo falou que vai ser possível fazer o reagrupamento familiar com a residência da CPLP. Não esclareceu como, ok? E aí Uhum. começa aquela dúvida. Ah, vai ser pelo padrão normal, telefone, sufoco, sofrimento, dor, lágrima, né? Aquela loteria, ou vai ser por dentro do sistema da CPLP, e aí fica mais fácil, obviamente, a tratativa, porque é, né, de certa forma, automático, mas, por outro lado, dessa forma, por dentro do sistema da CPLP, vão ficar à espera, talvez, de uma data para abertura, para liberação, para poder fazer esse procedimento. Então, percebe que a falta de informações por parte do governo de como esses procedimentos vão ocorrer, certo? Ela, não posso dizer, porque também, obviamente, não tenho certeza, que ela é programada e dolosa, certo? É no intuito de que seja assim, certo? Não é por negligência, mas sim por intenção. Mas não Uhum. posso dizer isso, porque obviamente não tenho certeza, então aparenta que pode ser assim, né? Mas fato é, nesse momento, com essa falta de informações, é difícil para qualquer pessoa que pensa em fazer a EDA CPLP e tem familiar, né, chegar a uma conclusão de que efetivamente deva fazê-lo. Fato é que o próprio Alto Comissariado para as Migrações, que é parte do governo de Portugal, é um órgão que trabalha muito próximo ao governo de Portugal e trabalha com essas questões de imigrantes, nos seus informativos sobre a da CPLP fala que, de fato, vai ser possível fazer o reagrupamento familiar, mas o próprio órgão fala que faltam esclarecimentos por parte do CEF. Então, hoje, há como dizer assertivamente que vai ser de uma forma ou vai ser de outra? Não. Há como ter certeza de como proceder, né, para reagrupar os seus familiares na data de hoje, certo? Não. Vão ter informações? Com toda certeza. Quando? Não sabemos, tá? A fase é essa, é a falta de informações. É, ok. E olha, eu vi também no canal do senhor, olha como eu estou acompanhando direitinho, hein? Que pessoas que fizeram manifestação de interesse em 2023 conseguiram tirar ali a autorização de residência CPLP. É uma situação em que no sistema fala que não é possível, mas houve aí, o senhor já até adiantou essa questão do CEF falar sobre documento, né, de verificação, ou, né, tiveram pessoas aí que conseguiram a RCPLP com a manifestação de 2023. O senhor acha que em algum momento elas podem ser punidas por isso? O senhor acha que tem alguma situação nessa... É Esse, uma fraude? O que acontece? vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que observar é o seguinte: tiveram muitas pessoas que conseguiram, e até o momento não tive notícias de uma dessas pessoas que tenha tido cancelada a sua residência da CPLP. Costumo dizer que a vida não admite erros. Se fizeram um portal em que não poderia ser utilizado por quem fez manifestação de interesse no ano 2023 e não colocaram um sistema de bloqueio no momento que liberaram o portal, foram colocar só dias depois, foi uma falha informática por parte do governo. Ah, mas as pessoas se aproveitaram dessa falha informática para pedir um documento que elas não tinham direito. Aí nós vamos entrar num outro buraco, que nem a Alice, né, entrando no buraco do coelho. Quem disse que elas não tinham direito? Ah, porque a portaria do governo. É, mas a lei de estrangeiros, ela já atribuía o direito da residência da CPLP desde outubro do ano passado, e o governo, por incapacidade, ou nesse caso, por incompetência, desculpa a franqueza, certo?
não fez os procedimentos adequados para que as pessoas pudessem exercitar o seu direito que estava estabelecido em outubro de 2022, naquele ano ainda, quando publicaram a lei e consideraram a lei válida naquele ano. Foram atrasar essa situação até dia 13 de março de 2023, porque tinham que fazer uma portaria, porque tinham que estabelecer o modelo do documento, mas, de novo, aparentemente o governo se atrapalha muito, né? De novo, não é culpa das pessoas que o governo não se organizou de forma adequada e atempada. É mais ou menos como o seguinte: imagina que você coloca ovos para cozer dentro de uma panela. Deixa meia hora no fogo e depois você percebe que tinha que ter posto água. Ai, esqueci. Então, assim, mesma forma que seus ovos vão queimar, e você não teve a diligência e a expertise, né, e vindo isso do governo é muito triste, infelizmente, mas não teve a diligência e a expertise de fazer os procedimentos na ordem correta para que o resultado fosse de forma efetiva aquele que você deseja. Neste caso, ocorreu a mesma coisa. O governo falou: olha, vocês têm esse direito, está publicado, vale a partir de hoje. Ah, como exercitamos? Não, não sabemos como é que vocês vão exercitar. Posso ir ao CEF para pedir a R da CPLP? Posso ir ao CEF para pedir o artigo 87A? Ah, não, não temos informação ainda. Mas como é que eu exercito isso? Ah, não sabemos. Aí esperaram até fevereiro para fazer uma portaria. Aí a portaria estabeleceu que seria para 2021, 2022? Não, a portaria não estabeleceu. A portaria estabeleceu o modelo do documento. Então, quem estabeleceu que só manifestações de interesse até dia 31 de dezembro de 2022 podem ter esse documento? Pelo que eu sei, na lei, qualquer um que tenha uma entrada legal em Portugal tem direito a ter esse documento. Então, ao que vejo, posso estar, assim, equivocado no meu entendimento, mas ao que vejo, a falha maior está sendo do governo, que está impedindo, obstacularizando, né, tirando a capacidade do exercício de direito de vários cidadãos. Não só daqueles que têm a manifestação de interesse, mas daqueles que também não têm, que também teriam direito ao documento. E se você me fizer o favor de colocar na tela, enquanto eu falo, o que está hoje no portal da CPLP, vocês vão ver nesse momento que lá está manifestação de interesse, tem um outro que está visto consular e tem um outro que está não tenho visto. Uhum. Que quem não tem visto não pode hoje exercer o seu direito? Por que quem tem manifestação de interesse de 2023 não pode exercer o seu direito? Isso está restrito a somente manifestações do ano 2022. Isso é evidentemente, está evidente, é claro, é indiscutível, que tem aí um obstáculo para o exercício de um direito. Se na lei, em nenhum momento fala que só poderá ter essa residência quem fez na data tal, quem fez do jeito tal, quem fez após tal. Na lei fala quem teve entrada legal em território nacional. Então, a falta de informações, aquilo que eu falava lá, é a fase da falta de informações. Cada dia que eu deito na cama, tento descansar, eu acordo no outro dia e lembro disso. E lembro que essa falta, e vejo, né, que essa falta de informações, ela parece programada. Então, assim, eu não acredito em negligência do governo, não acredito em que o governo seja de fato incompetente. Eu acho que o governo é muito competente, mas para os seus próprios interesses. E existe aí uma evidente violação do direito dos imigrantes, que é já justamente o contrário. Então, se o governo vier a tentar retirar a R da CPLP de quem é do ano de 2023, certo? Vai ter que ter uma argumentação muito forte, mas muito forte. E corre o risco de ter a decisão revista, tá? Suspensa e revista por um tribunal. Ótimo. Vamos para mais pergunta, então, de seguidores. Olha, a Renata Moreno, ela pergunta se ela der entrada na manifestação de interesse, se ela pode mudar de trabalho sem problema, né? De empregador. E aí eu vou aproveitar, então, para incluir a pergunta do Gabriel.
se der entrada na manifestação de interesse com recibos verdes, se ele pode trocar depois pelo contrato de trabalho. Então, já que estamos falando de manifestação de interesse, vamos aí, doutor. Vamos lá. Quem tem manifestação de interesse, né, faz um processo por trabalho. Então, o que é importante da manifestação é efetivamente você trabalhar, ok? Não importa para quem. Ah, eu trabalho para a panificadora Pão Feliz e fui chamada para trabalhar para o banco Meu Dinheiro. E o banco vai me pagar o dobro. Eu não posso aceitar porque eu estou aqui na Pão Feliz e comecei o processo com a Pão Feliz? Não, nada a ver. Você tem que ir atrás da onde seja melhor para você. Pense sempre como governo, trabalhe conforme os seus próprios interesses, certo? Então, você, quando está num processo de manifestação de interesse, deve fazer o quê? Você deve buscar sempre um contrato de trabalho ou manter a sua atividade profissional de forma autônoma, se você for um profissional autônomo. Se você trabalha por contrato de trabalho, muda de um, muda para outro, muda para outro, muda para outro, que em 2 anos, né? De novo, vou fazer esse blink aqui, essa lembrança, 2 anos, né? Muita coisa acontece em 2 anos, né? Muita coisa acontece. Nasce pelo menos 2 crianças aí, tá? E já dá para botar a terceira do forninho. Então, assim, meu amigo, 2 anos é muito tempo, tá? Você vai atrás da onde lhe oferecer melhores condições, tá? Do outro lado, eu estava com um contrato de trabalho, fechou o contrato de trabalho, resolvi abrir minha própria empresa, ou resolvi abrir minha atividade, começar a desenvolver sozinho, sem essa situação de contrato de trabalho mais, agora você é um prestador de serviço, resolvi comprar um caminhãozinho e fazer entrega de mudança. Pronto. Resolvi fazer unha. Pronto. Certo? Abre atividade, emite recibos verdes e vai trabalhando, vai emitindo, você vai criar ali, né, no sistema o histórico, né, do seu desempenho laboral, e obviamente, né, mês a mês, emitindo os seus recibos, emitindo as faturas, tudo certinho, você consegue provar para o governo que você está já há um longo período, né, trabalhando de forma autônoma. Então, teria problema? Também não, ok? E trabalhando, vamos lá, com recibos verdes. Comecei por recibos verdes, comecei trabalhando, vamos lá, para uma pessoa fazendo ali uns part-times e tal, e emitindo uns recibos verdes e fazendo uma ajuda nisso, tal, naquilo e tal. Só que eu encontrei um contrato de trabalho. Estou impedido de pegar esse contrato de trabalho, porque comecei com recibos verdes? Também não, certo? Isso aí é mais do que pacificado, até porque o artigo 88 e o artigo 89, mesmo no momento da renovação, ou antes do momento da renovação, permite a transferência de um enquadramento para o outro, tá? Justamente porque nos dois casos tratam-se de pessoas que trabalham, que têm desempenho laboral. E às vezes a nossa vida leva-nos, né, para oportunidades melhores e leva-nos, obviamente, a ter que alterar o enquadramento, seja de um trabalhador por conta de outro para, né, um trabalhador por conta. Então, assim, isto não tem problema nenhum, certo? Contanto que você, sempre que for, né, trabalhar com recibos verdes, emita seus recibos, não esqueça disso, tá bem? Porque muita gente também fica naquela, eu vou emitir, abriu atividade, tem problema, me enrolei, o contador, não sei o quê. Quando chega no CEF, não tem ali os as mínimos. declarações, Não, né? Uhum. não tem condições daí de fazer um processo por trabalho se você não prova que trabalha. Ok. E se a pessoa ficar um período ali sem um trabalho dentro desses 2 anos, né, não vai ser penalizada por conta disso. Não. Certo. Tem que pensar sempre se o copo está mais cheio ou mais vazio, né? Se nesse período Certo. de 2 anos você passou 1 ano, 8 meses e 29 dias sem trabalhar e agora arranjou um trabalho, aí é meio complicado, né? É. Não trabalhou. Agora, se nesse período de 2 anos você teve lá alguns períodos, né? Um período de 2 meses, um outro período de 3 meses que ficou sem trabalho, isso pode acontecer, é a vida, né? Sim. Infelizmente, passa tudo. Excelente. Vamos lá. Tá acabando, hein? Estamos rápido hoje, hein, doutor? Olha, o Lisandro ele pergunta se pode ainda vir para Portugal como turista, fazer a manifestação de interesse. A Marielle pergunta se será possível dar entrada na manifestação de interesse no ano que vem. Quero já aí a recomendação do senhor a respeito desse assunto. Lisandro, nunca pôde, Lisandro. É esse que é o problema.
Manifestação de interesse é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que você foi o padre, não o advogado. Chegou assim, padre, ainda pode ter amante ou assim, só uma amiguinha fora do casamento? O padre vai olhar para você e falar assim, nunca pode, meu amigo. Ah, mas o meu amigo tem. Percebe? Então, assim, não é porque os outros estão fazendo, ou porque muita gente faz. Muita gente. Uhum. É isso o que você tem que ter em tela, e é por isso que essa analogia, ela é óbvia e funciona. Todo mundo entende. Fato é, Lisandro, se você quer vir a Portugal, ou seja, você não está aqui, faça um processo de visto. Não se coloque na situação da manifestação de interesse por todas as razões que nós já falamos aqui nesses vídeos. Se você vier com uma manifestação de interesse, vai brigar lá para a fase 2, né? Vier para fazer aqui uma manifestação de interesse, vai ter uma série de dificuldades aí pelo meio do caminho e vai ter que tirar essas pedras, porque se você não conseguir tirar essas pedras no meio do caminho, quem vai ser prejudicado é unicamente você, certo? Eu sou que nem dentista. Dentista fala para você escovar os dentes todos os dias, certo? Se você quiser escovar, você escova. Se você não quiser escovar, você vai ficar com cárie, você vai aparecer no dentista e ele vai olhar, Vai ter que dar dinheiro para ele ali para ah, poder. ele vai te cobrar. Mas é isto, é isto. Basicamente, dentista se prejudica quando fala para você usar pasta de dente, escova de dente? Não. Dentista quer o seu bem. E o que eu quero é o seu bem, Lisandro. Eu quero que você faça o visto. Por quê? Porque se você vier com o visto, você já entra no portal, cadastra lá o seu visto e sai com a R da CPLP. Ou vai ao CEF e faz a sua residência lá pessoalmente, faz lá os dados biométricos todos, né? E sai com a sua residência, aquela tradicional. Agora, isto você só tem se tiver o visto. Se você vier para fazer uma manifestação de interesse, pode ser que entre, pode ser que não. Se entrou, pode ser que daí consegue começar a organizar seus documentos, pode ser que não. Se não conseguir encontrar um emprego, vai ter que fazer um monte de exercício físico aí para conseguir fazer essa manifestação. Depois, quando você tiver com a manifestação, vai ter que sentar e esperar. E aí assim, né? Vou ser bem franco, Lisandro. Depois, né? Quando tudo isso acontece, quando você chega já nessa fase, você vai estar tão cansado e tão chateado que é capaz de você achar que Portugal é culpado. E, Uhum. na verdade, quem vai ter parcela de culpa é você. Por quê? Porque é a história da amante. Se você for pro padre, fizer aquela pergunta e não der bola porque o padre falar, o padre provavelmente vai falar assim: meu filho, não faça isso. Fica com a sua esposa. Investe no seu casamento. Sabe o que vai acontecer? Você vai achar um amante. A amante vai começar a gastar o seu dinheiro. Você vai dar umas pistas que tá com a amante. Depois sua mulher vai descobrir que você tá com a amante. Vai dar uma confusão do todo tamanho. Vocês vão parar no advogado, ela vai catar metade das suas coisas e ainda você vai ter que ter visita para ver seus filhos e pagar a pensão. Aí você vai falar assim: nossa, a minha mulher, minha ex-mulher agora, né, fez a minha vida um inferno. Não, foi amante. Mas coube Não a dá pra, não dá para dizer que não foi avisado, né? coube a você decidir. E depois teve A uma Marielle perguntando se será possível dar entrada na manifestação de interesse no ano que vem, ou seja, ela já está com plano para o ano que vem, é, mas dessa mesma forma. assim, Marielle, a mesma resposta do Lisandro, certo? Serve para você. Fato é, não existe nada dizendo hoje, nesse momento, que vão acabar com a manifestação de interesse. Mas, se você não está em Portugal, não é aonde você deve colocar suas fichas, não é a aposta que você deve fazer. Hoje tem tantos vistos possíveis. Por Exato. exemplo, visto para procurar trabalho, se você quer fazer a manifestação de interesse, imagine que você quer trabalhar em Portugal. Pode vir com um visto que já lhe permite trabalhar em Portugal. Agora, óbvio, né? Cabe a você decidir o que vai fazer pela sua vida, tá bom? E o senhor acredita que o controle das fronteiras aí vai passar a ser mais rigoroso em relação a isso? As pessoas que estão claramente vindo para trabalhar, para viver e que não vêm com visto, o que o senhor pensa desse assunto, em vista de tudo que a gente está olhando, né? A reestruturação do CEF, aos novos vistos,
essas pessoas que vêm sem visto, do caso de brasileiros, que podem turistar no Brasil, em Portugal, Uhum. né? E vêm com a malicuia e vêm já claramente para ficar. Vamos lá, vamos ser bem franco. Se eles quisessem fazer um controle mais rigoroso, fariam. Já teve matéria de televisão que inspetores do CEF mesmo falaram que se levassem a cabo tudo que eles percebem, metade dos aviões voltava, tá? Tá. Uhum. A priori, não tem nada que indique um controle mais rigoroso, até porque não é interesse do governo. O interesse do governo, na verdade, é que você venha errado por sua culpa única e risco, mas você, Uhum. aí você vem cheio de dinheirinho. Aí você chega aqui, certo? Como você não tem metade dos documentos que devia ter, você acaba se dificultando, se enrolando todo, certo? Hoje, até para abrir uma conta bancária, em muitos bancos se pede residência. Uhum. Então, nem uma conta bancária você consegue abrir. E aí, o dinheirinho que você veio vai fazer assim, ó, e o dinheirinho vai ser gasto todo aqui em Portugal. Em menos de 6 meses, você já está desistindo de ficar em Portugal. Vendendo tudo que comprou por aqui, voltando para o Brasil. Eu vejo isso diariamente nos Exato. grupos. É aquela história, vai lá no quer, compra novo, 6 meses depois está no grupo do Facebook, anuncio, seminovo, tem 2 meses de uso, razão, Exato. voltando para cá, Olha, certo? tem um Aí a monte pessoa sai disso. daqui falando assim, olha, Portugal é horrível de viver. Não vou tirar a sua razão. Por quê? Porque a experiência que você tem foi ruim, certo? E ó, Uhum. é horrível de viver. Agora, fato é, o governo sabe que isso acontece, sabe que esse sistema acontece, o governo finge que é enganado, certo? Através do CEF, Sim. ele finge que é enganado, só que na verdade é aquela velha história. Quem se engana é você. Na maior parte dos casos que nós vemos, né, tanto nas matérias de jornal e tudo, as pessoas falam, faltou planejamento. E às vezes eu acredito que não é falta de planejamento, mas é que o planejamento que foi feito foi inadequado, certo? Porque cá entre nós, né? Você pode planejar e tomar um banho de mar e surfar, só que se você não levar em consideração se vai estar uma trovoada absurda, com temporal, com aviso de ressaca, você pode, né, no mínimo, ficar à deriva. Então, assim, planejamento era um, agora as condições eram outras. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, infelizmente, há muitas pessoas vindo para Portugal como se elas fossem para Curitiba. Adoro Curitiba, minha cidade. Mas elas vão com, né? Eu chego lá e eu vejo que faço. E às vezes, da forma que vão, não daí um certo nem em Curitiba. Uhum. E chegam aqui, chegam contando muito com a sorte, chegam contando muito com a promessa dos outros, certo? Quando você bota os seus sonhos na mão de uma pessoa que fala assim: não, eu vou te ajudar, vem para cá, vou te contratar, vem para cá. Você está aceitando o risco, você está tomando para si esse risco, certo? E aí o prejuízo tem mais chance de ser certo. Então, assim, tem histórias que eu admiro muito de pessoas que enfrentaram o máximo do máximo para poder chegar em Portugal e chegar em lugares maravilhosos. Tem um Uhum. rapaz que eu admiro muito, você já deve ter ouvido falar, o Pepe. Aqui é o Pepe? Ah, quem é o Pepe? Quem é o Pepe? Deixa eu só pegar exatamente o número para você saber. O Pepe, certo? É o jogador de futebol da seleção de Portugal. Só que esse menino é nascido em Alagoas. Olha, Chegou aqui em Portugal há muitos anos atrás, tá? Mas, obviamente, uma mão na frente e outra atrás, passou por muita dificuldade. Hoje em dia, né, uma pessoa espetacular, tá jogando com a camisa 3 na defesa da seleção portuguesa. Veja, como um imigrante vindo lá da onde que ele é? Maceió. Lá olha. Aham. consegue conquistar um espaço muito bom em Portugal. Agora, evidentemente, a história do Pepe é uma. E E às vai vezes, saber tudo que ele passou, né? não, Então, ele conta. Se vocês é- procurarem no YouTube, vocês vão ver. É, então, as coisas não precisam ser tão, não, né? não precisam. E, assim, quando tem uma história de sucesso, às vezes tem 10 outras histórias silenciosas Uhum. de dificuldades. Então, assim, eu não quero
que isso aconteça com você, Marielle, Lisandro, a Renata, com quem tenha mandado pergunta, e também não quero com nenhum dos inscritos seus, certo? Eu vou ser assim, eu sou muito pontual. Você tem que se proteger e fazer o máximo por você. Você tem que se proteger e fazer o máximo pela sua família. Então, não dê margem ao azar, certo? Venha com visto, venha organizadinho, faça um planejamento correto. Se você vê que você não está com condição financeira para vir, segura mais um tempinho, certo? Exato. Vai juntando mais um dinheirinho, certo? Às vezes esperar um aninho, esperar 2 aninhos é melhor do que se aventurar. Exatamente. Sinceridade temos por aqui. E é isso, assim, é por isso que eu gosto tanto de receber o Dr. Célio Sauer por aqui. Muito, muito obrigada. Sexta-feira à noite, só para deixar registrado, tá? Vamos acabar esse vídeo aqui, 8h30 da noite, uma gravação. Muito obrigada. Eu sei que o senhor ainda tem compromisso por aí, então eu sempre agradeço toda essa generosidade de vir aqui com a gente, viu? Então, eu que agradeço o convite, muito obrigado por permitir a gente a falar da nossa petição, porque eu acho que vem ajudar muita gente, tá bom? Isso aí. O convite está feito, a petição está aqui na descrição do vídeo. Acabando aqui, corre lá no site do Diário da Cidadania, assista os vídeos do Dr. Célio Sauer no YouTube, que tem muita informação diariamente. Olha, muita coisa rica por lá, viu? Obrigada, doutor Célio. Eu que agradeço, Ana, e um grande abraço para os seus inscritos. Obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.